Por favor, André Dickert, da Armacel, você pode compartilhar sua tela. Pronto, está compartilhada. Boa tarde a todos. Meu nome é André Dickert, eu trabalho na Armacel, no Departamento de Engenharia e Suporte Técnico. Na semana passada, no Intrac do dia 22, eu foquei a questão de isolamento térmico na eficiência energética. Hoje eu vou procurar focar o isolamento térmico em instalações eficientes. Quem não conhece a Armacel, ela é líder mundial na fabricação de espumas flexíveis para isolamento térmico, atenuação acústica e espumas de engenharia. A história da Armacel começou há pouco tempo atrás, há cerca de 160 anos. Foi em 1860 que Thomas Armstrong fundou a empresa e começou a produzir rolhas de cortiça. Em 1954, ou seja, 66 anos atrás, a Armstrong foi a pioneira em desenvolver o isolamento flexível em espuma elastomérica, denominado Armaflex, que até hoje leva esse nome. Ou seja, 66 anos, é mais velho do que eu. E isso prova que é um produto realmente de qualidade e sustentável. Se não fosse, não estaria no mercado até hoje. Em 2000, a divisão de isolamento térmico da Armacel se tornou autônoma, da Armstrong, né, na verdade, e passou a se chamar Armacel. Em 2002, a Armacel inaugurou a sua primeira fábrica aqui no Brasil, em Pindamonhangaba, São Paulo. Em 2016, ela adquiriu a Polypex, que era uma empresa nacional, pioneira na fabricação aqui no Brasil de espuma de polietileno para isolamento térmico, desde 1991. Com a aquisição da Polypex, a Armacel transferiu toda a unidade fabril para São José, onde ficava a Polypex, que é uma cidade próxima a Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, a Armacel instalou uma linha contínua de produção, né? Antigamente ela só fabricava os tubos, né? Hoje ela também está fabricando mantas, que anteriormente eram importadas, e além das mantas, toda a linha de polietileno da Polypex. No começo desse ano, a PAI Partner se tornou uma acionista majoritária da Armacel, e as demais ações ainda continuam detidas pela Kibra e pela equipe de gerenciamento sênior da Armacel. Hoje nós temos 24 fábricas em 16 países. A sede corporativa fica em Luxemburgo e nós temos 3 sedes regionais, na Alemanha, Estados Unidos e Singapura. Volto a perguntar, já fiz essa pergunta anteriormente, todo mundo fala de sustentabilidade, acho que não precisa nem explicar o que significa o conceito de sustentabilidade. Mas será que os nossos sistemas, quer sejam de aquecimento, climatização ou refrigeração, eles realmente são sustentáveis? Eu vejo a sustentabilidade como uma corrente, ou seja, cada elo é um equipamento, é um componente desses sistemas. Só que existe um elo bastante frágil, e, infelizmente esse elo é o isolamento térmico. Por quê? Porque por ser uma etapa final de uma obra, por exemplo, pouca ou nenhuma importância é dada ao isolamento térmico. Muita gente fala, coloca o mais barato, coloca qualquer coisa, ou nem precisa isolar, vai funcionar do mesmo jeito. Então, esse tipo de conceito que as pessoas têm sobre isolamento térmico denigre bastante a imagem e compromete todo o sistema, porque o isolamento térmico é fundamental para que o sistema todo funcione, ou seja, ele seja sustentável. É a mesma coisa que comprar uma Ferrari e, ao abastecer, eu coloco uma gasolina barata, de péssima qualidade.
é lógico que não vai funcionar, né? Evidentemente, para ser um isolamento sustentável, ele precisa ter algumas características. Uma delas é, evidentemente, ter baixa condutividade térmica, né? É a baixa condutividade térmica que vai assegurar menores espessuras de isolamento, porque vai proporcionar maior resistência térmica e, consequentemente, maior economia e maior eficiência nos processos. Só que tem um pequeno detalhe, quando a gente fala de isolamento abaixo da temperatura ambiente, existe a questão da condensação e também da permeabilidade dos materiais. Essa diferença de temperatura gera o que? Um fluxo de vapor da mais alta para a mais baixa, por causa da diferença de pressão de vapor. O que acontece? Esse vapor, quando a instalação entra em operação, ele tende a penetrar no material isolante. E não é absorção de água, na verdade, ele permeia por difusão entre moléculas. Então, para que o material isolante cumpra com a função dele, uma das características mais importantes dele é ter alta resistência à difusão do vapor d'água. Segundo a ASHRAE, né, materiais que tenham o Mi acima de 1.300 são considerados como barreira de vapor, ou seja, são materiais que não necessitam um complemento para ter barreira de vapor. Materiais que têm esse fator menor que 1.300 necessitam um complemento chamado barreira de vapor. E é justamente essa propriedade que vai garantir o quê? O comportamento estável dessa condutividade térmica, que proporciona todos esses benefícios ao longo do tempo. E também, né, por não apresentar uma condensação interna no material, também não vai contribuir para o desenvolvimento de fungos e bactérias e também vai minimizar o risco da corrosão sobre o isolamento. Embora o tempo seja muito pequeno, eu vou dar uma passada rápida. A Armacel tem uma série de produtos. Dentre os principais, nós temos tubos e mantas de espuma elastomérica. São materiais que trabalham na faixa de menos 50 a 110 graus. Nós temos a linha AF, né, que são para situações mais severas. Podem notar que tem baixa condutividade e alto fator de resistência à difusão do vapor d'água. Espessuras técnico-crescentes, estrutura microcelulares e também uma proteção antimicrobiana ativa, o Microban, como o Robert comentou na palestra anterior. Temos também a linha C1, que são para situações menos severas, né? Também possui baixa condutividade térmica, alto fator Mi, só que é restrita a espessuras fixas de 9, 13 e 19. Nós também temos mantas para isolamento de dutos, né? Também com baixa condutividade, alto fator de resistência à difusão, dependendo do tipo, se é estándar, aluminizado, e também temos na versão autoadesiva. Temos também os tubos de polietileno, né, que trabalham na faixa de menos 70 a mais 90. Temos o polietileno estándar, né, tem baixa condutividade e alto fator Mi. Ocorre que o polietileno, por ser um polímero, ele é suscetível à radiação ultravioleta. Então, esse tipo de material, o Polypex Standard, ele só serve para instalações internas. Eu vejo muita instalação de split com esse material exposto ao UV. O que acontece é que, em pouco tempo, ele acaba virando um biscoito de polvilho, ou seja, ele entra em total degradação. Para instalações externas, nós temos o tubo Polypex Plus UV, que também tem baixa condutividade térmica e alto fator Mi. A diferença é que ele tem uma capa, né? Uma capa com um aditivo anti-UV. Então, ele pode ser instalado externamente sem qualquer problema. E não é necessário fazer nenhum complemento de fita ou coisa parecida. Nos sistemas de split inverter, que tem um ciclo reverso, o que acontece? Às vezes, as temperaturas são bastante altas. O polietileno funde em torno de 105, 110 graus. Então, como nós vimos, os materiais anteriores vão até 90 graus. Então, a utilização daqueles materiais nesse tipo de equipamento pode provocar uma fusão desse material, um derretimento. Dessa forma, foi desenvolvido um polietileno especial que ele resiste até 120 graus. Então, ele é próprio para esse tipo de instalação.
também apresenta baixa condutividade, alto fator Mi, e também essa capa tem essa proteção anti-UV, então ele pode ser instalado tanto internamente como externamente. Temos também mantas, né, de polietileno para isolamento de dutos com acabamento metalizado e diversos produtos que são fundamentais para uma instalação eficiente. Eu vou comentar um pouco de cada um deles na apresentação a seguir. Bom, é evidente que os materiais da Armacel, eles estão inseridos no conceito de sustentabilidade, porque eles não causam impacto negativo nem na sua produção, nem no seu uso e nem no seu descarte. Por quê? Porque economizam energia, aumentam a eficiência dos processos, reduzem a emissão de CO2, no caso de sistemas de aquecimento, e principalmente nos sistemas que operam abaixo da temperatura ambiente, eles ajudam a prevenir e reduzir a condensação superficial, e principalmente a interna, que é a mais nociva de todas. Agora, todo mundo pode achar, né, que os nossos sistemas são sustentáveis. Mas será que são mesmo? Vamos voltar àquele exemplo da Ferrari. Agora eu coloco uma gasolina boa na Ferrari. O que acontece se o motorista não souber dirigir? O que acontece numa instalação desses sistemas? É um outro ponto fraco nessa corrente. Eu diria que é o mais fraco de todos e um dos mais importantes, porque não adianta nada você ter baixa condutividade térmica, alto fator Mi, selecionar a espessura adequada para proporcionar um isolamento eficiente, se não houver o quê? Uma correta aplicação. Então, não se pode falar em sustentabilidade se o que a gente vê por aí é isso daqui. Então, é muito comum a gente ver isolamento de tubulação sem qualquer estanqueidade, amarrados com fitas metálicas ou enforca-gatos, que só prejudicam o isolamento. Por quê? Porque reduzem a espessura do isolamento, criando pontes térmicas. Nesse caso, tanto faz, porque não está selado. As juntas, tanto transversais como longitudinais, estão completamente abertas. Então, se o vapor ele penetra o material isolante por difusão entre moléculas, ele facilmente vai penetrar entre a tubulação e o tubo isolante. Dizer que você pode amarrar bem forte aqui e o vapor não vai penetrar, isso é uma grande ilusão. Na verdade, é proibido usar esse tipo de cinta. E o que mais a gente vê em instalação de splits, né? Muitas vezes o tubo todo cortado longitudinalmente e amarrado com enforca-gato, fica parecendo uma fieira de linguiça estragada, né? Aqui, por exemplo, o pessoal colocou tipo um manchão, né? um retalho aqui. Aqui, sim, eles colocaram uma fita, né? Mas não é uma fita isolante térmica, é uma fita isolante elétrica. Ou seja, isso aqui não adianta absolutamente nada. Mesmo que eu utilizasse a minha cinta elastomérica, que é um material isolante térmico, a espessura da minha fita é de apenas 3 milímetros, ou seja, muito menor do que a espessura do meu isolamento, né? Então, o que acontece? O que adianta eu ter materiais com alto fator de resistência de difusão de vapor d'água, não precisa ter barreira de vapor, se os pontos mais frágeis, que são as juntas, né, é onde o vapor vai tender a penetrar, estão completamente desprotegidos, né? Aqui, por exemplo, é um duto, o pessoal usou até um enforca-elefante. Isso aqui vai criar um bolsão d'água por causa da condensação e vai cair no paciente, porque isso aqui trata-se de um hospital. Não adianta tampar com a fita, você tem que colar todas as juntas. Depois, sim, você pode fazer um acabamento. Então, é a mesma coisa que você usar um colete à prova de bala e sair num tiroteio com ele totalmente aberto. Ou então com um zíper de pano. Não vai adiantar absolutamente nada. Se você vai, por exemplo, construir um muro, você não vai comprar só tijolo, você vai comprar cimento, você vai comprar areia. Então, quando você vai fazer um isolamento térmico, você não vai comprar só
o tubo isolante, quer seja de polietileno ou de espuma elastomérica, você precisa ter o quê? O adesivo. É esse adesivo que tem que ser aplicado em todas as juntas. É ele que vai garantir a estanqueidade do sistema. Não somente as juntas laterais, transversais, longitudinais, mas o início e o final de cada instalação. Porque tem gente que fala que pode amarrar com enforca-gato no início, mas não adianta. Eu vou ter uma abertura do vapor entrando pela entrada ou pela saída dessa tubulação. Então, eu tenho que selar, inclusive, entre a tubulação e o tubo isolante, tanto no começo como no final. Se a instalação é longa, eu tenho que fazer esse procedimento a cada segmento de tubo. Eles são normalmente de 2 metros. Então, a cada 2 metros, eu também faço uma selagem na extremidade entre a tubulação e o tubo isolante, para garantir que o vapor de água não comece a transcorrer entre a tubulação e o tubo isolante, provocando uma condensação sujeita à corrosão sobre o isolamento. Inclusive, esse procedimento cria espaços selados, né, que vamos supor, se amanhã a tubulação sofre uma perfuração, é muito mais fácil você localizar aonde que está havendo o vazamento. E é muito simples, você tem que cortar o tubo, no caso de uma instalação que está fechada, né, que você não pode simplesmente empurrar ele, deslizar. Depois de cortado, você tem que passar o adesivo numa camada fina nas 2 superfícies, porque são adesivos de contato. E esperar um tempo de 1 a 3 minutos, dependendo da condição climática local, até que não venha a puxar fios no dedo, ou seja, até que ela esteja seca. Depois, sim, unir essas juntas, fazendo uma leve compressão. Como eu falei, todo início, a cada segmento, deve ser selado também entre a tubulação e o tubo isolante, para esse vapor não ficar migrando nesse espaço entre a tubulação e o tubo isolante. As juntas devem ser sempre comprimidas depois da colagem. Nunca você deve ter uma junta tensionada. O que acontece? O adesivo de contato, ele até cola depois de 1, 2 minutos, quando ele está seco. Mas se essa junta estiver tracionada, o que vai acontecer? Ela vai abrir, porque o adesivo ele contém solventes, e a cura completa dele se dá depois de 24 ou 36 horas. Se essa junta ficar sob tensão, ela provavelmente vai abrir ou apresentar alguma falha posteriormente. No caso de fechamentos, eu vou cortar sempre um pedaço maior do que o espaço que eu tenho para preencher. Para quê? Para que quando eu empurro ele aqui, né, essa junta fique sob compressão. Mas aí como é que eu vou colar? Aí, nesse caso, eu vou fazer uma colagem úmida. Eu não preciso passar e esperar secar. Eu vou fazer essa junta ficar comprimida, aí eu abro e com um pincel fino eu vou fazendo um vai e vem para fazer essa colagem aqui, que se chama colagem úmida. Então, quais são os procedimentos corretos? É você fazer toda a selagem, tanto as transversais como longitudinais. No caso de dutos, por exemplo, em vez de fazer o enforca-elefante aqui, né, cada face do flange tem que ser isolada, colado o isolamento, faceando essa flange. E, posteriormente, sim, dá-se o acabamento com a fita. E a fita também não pode ser colada imediatamente. Por quê? Por causa do tempo de cura do adesivo. O que acontece é que, se eu selar logo em seguida a colagem, a volatilização dos solventes vai ficar presa embaixo dessa fita. Isso vai comprometer tanto a selagem da junta, como, inclusive, vai descolar essa fita, ou criar uma bolha por baixo do isolamento. O que acontece se eu tirar a minha roupa da máquina de lavar, toda úmida, e jogar ela num canto? Várias peças de roupa, né? O que vai acontecer? E se eu jogar uma lona por cima dessa minha roupa molhada? Né?
E nesse caso aqui, isso aqui é muito comum em split, né? Onde você tem as duas tubulações com diferenças de temperatura isoladas com o mesmo tubo isolante. O que eu falei na palestra passada? Que sempre haverá um fluxo da temperatura mais alta para mais baixa. Então, imagina se na sua casa você tem uma tubulação de água quente e outra de água fria. A hora que você quiser tomar um banho quente, você vai tomar um banho morno. A hora que você quiser uma água fria, você vai ter uma água morna. A gente tem que entender que nos sistemas de split, por exemplo, você tem o que aqui dentro? Você tem o fluido refrigerante, você tem o lubrificante para proteger o compressor. A partir do momento que você faz isso aqui, né, para economizar um isolamento térmico, que é caríssimo, né, o que acontece? Você está mexendo com toda a entalpia do equipamento, do processo. Então, todo aquele equipamento que o fabricante garante ser sustentável, garante proporcionar economia, eficiência, você está comprometendo simplesmente com esse fato aqui, de fazer isso aqui. Então, o que acontece? Você mexe com a perda de carga, você mexe com a viscosidade dos fluidos e do lubrificante, você compromete a vida útil do equipamento ou mesmo o bom funcionamento desse equipamento, por uma simples questão de isolar essas duas tubulações com um único isolante. E tem outra, né? Às vezes sobra esse espaço aqui, o pessoal passa o cabo elétrico aqui. Ah, mas sobrou mais um espaço. Puxa, eu precisava puxar uma extensão. Põe aqui também junto. Gente, aquela roupa molhada, se eu deixar ela no canto, ela vai começar a andar depois de um certo tempo, vai criar vida, né? Os micro-organismos vão vestir a minha camisa, a minha calça. O que a gente faz quando quer secar a roupa, quando tira da máquina de lavar? A gente vai colocar no varal. Para quê? Para que haja circulação de ar, para que haja convecção, para que essa roupa seque. Então, as instalações abaixo da temperatura ambiente, elas precisam o quê? Elas precisam ter um espaço entre elas. Elas precisam ser isoladas individualmente. Para quê? Para que o ar circule e não forme condensações localizadas, né? Como é comum a gente ver por aí. Aqui tem alguns exemplos, né? Aqui parece um acasalamento de tarântula, né? Não sei nem como é que isso aqui funciona, mas você vê que aqui você não tem espaço nenhum circular. Aqui não tem espaço nem para colocar isolamento térmico. Eu não sei nem como é que o pessoal montou isso aqui. E isso prejudica o quê? Prejudica a circulação do ar, que é responsável para eliminar a umidade que pode vir a ser criada em função da condensação. E vocês podem ver que aqui já tem sinais aqui de condensação. Agora, quando se fala de ambientes internos, né, ambientes com estanques, com pouca ou às vezes nenhuma ventilação, né, como, por exemplo, entre forros, shafts, né, o que acontece? A situação fica mais crítica ainda, né? Apesar de muitos profissionais acharem que as condições internas são mais amenas, né, do que as externas, isso é um grande equívoco, porque da mesma forma que o vapor passa da temperatura mais alta para mais baixa, vai haver migração de vapor de ambientes com diferencial de temperatura. Então, normalmente, os ambientes internos têm um diferencial de temperatura mais baixo do que o ambiente externo. Mas isso causa o quê? Um fluxo de vapor do ambiente de mais alta temperatura para o de mais baixa temperatura. E quando esse ambiente é totalmente fechado, sem ventilação, totalmente congestionado, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui eu tenho um duto, aqui eu tenho uma tubulação hidrossanitária, eu tenho um cabo da NET aqui, eu tenho duas tubulações que já está errado, porque não tem nenhum espaçamento entre elas, ainda eles deram uma amarrada aqui. Então, há 20 anos que eu estou na área fria, há 20 anos que eu vejo reclamações de todo mundo com relação à condensação. E essas reclamações são sempre em ambientes internos. E sempre eles culpam o isolamento térmico. Quando a gente faz uma seleção de espessura, o pessoal quer utilizar espessuras menores, porque ele diz que eu tenho um controle da temperatura, então eu não preciso ter uma espessura tão grande. Mas, pelo contrário,
Olha só aqui, um exemplo. Essa é a prova de que eu vivo batendo na tecla. Isso aqui é um hospital, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um entreforro de uma sala. A parte de baixo da sala foi medida com 19 graus de temperatura. Geralmente os hospitais têm temperaturas baixas. Só que a umidade relativa na sala embaixo estava em 84%. Tá? Agora, olhe só no entreforro. A temperatura do entreforro estava em 24 graus e a umidade relativa 26,2. Sabe como é que se calcula a espessura do isolamento? Ele tem que ser de tal forma que a temperatura superficial dele fique acima da temperatura de ponto de orvalho. Sabe qual é a temperatura de ponto de orvalho nesse caso, de 96,24? A temperatura de ponto de orvalho é 23,4, ou seja, eu tenho só 0,6 graus de diferença entre a temperatura de ponto de orvalho e a temperatura ambiente. Ou seja, mesmo que eu leve a espessura do meu isolamento para o infinito, eu vou precisar o quê? Controlar a umidade relativa. Sem isso, não tem. E outra, esses ambientes aqui, que a gente chama de microclimas, eles, além desse diferencial de temperatura, que gera mais umidade, a falta de ventilação, o congestionamento, uma grande maioria é também causado pela própria instalação, que é muito mal feita, as juntas não são seladas, os suportes não são adequados. Isso gera condensações localizadas, que vai aumentando mais ainda a umidade desse ambiente, e essa manutenção nunca é feita, ou seja, eles só reclamam quando o negócio chega nesse estado aqui, ó. O micro-organismos, bactérias, ó, aqui tudo é micro-organismo. E tem uns micro-organismos que já são macro-organismos. Eu achei que ia haver um shaft onde havia uns pulgões esbranquiçados andando, quer dizer, já são super macro micro-organismos. Então, gente, isso aqui é um hospital. Não é o isolamento responsável por resolver esse tipo de problema. Isso aqui tem que haver não só o controle da umidade relativa, mas critérios de instalação, de espaçamento, enfim, uma série de coisas. Olha, esse é o tipo de hospital que, desculpe o meu humor negro, mas eu acho que o coronavírus nem consegue entrar, porque as vagas já são todas ocupadas pelos micro-organismos, não tem mais vaga. Tá? Outro procedimento bastante errado são isolamentos de curvas, né, onde o pessoal desliza fazendo uma curva de 90 graus. Isso, além de causar rompimento das células internamente ao material isolante, que a gente nem vê, mas são as células fechadas de ar que promovem o isolamento térmico, você tem uma restrição aqui na parte superior da espessura. Às vezes ela pode chegar a se restringir em 40%. Você tem todo o enrugamento aqui no raio interno, ou seja, você tem todo um comprometimento, você tem uma ponte térmica aqui sujeita à condensação localizada. E ainda por cima usa uma fita para reduzir mais ainda a espessura original do isolamento. Né? Muitas vezes usam tubos assim com diâmetros maiores, fazendo curvas de bitolas grandes, simplesmente puxando, né, o material, forçando ele até chegar na junção aqui. Só que, como eu falei, o material isolante não pode ser puxado, ele tem que ser empurrado. As juntas não podem ser tracionadas. É que a foto está muito ruim, mas a pessoa puxou tanto aqui, aí chegou, encostou, passou o adesivo aqui, mas evidentemente, como a junta está tracionada e não se passaram aquelas 24 horas necessárias, no mínimo, para que houvesse a cura do adesivo, essa junta ela abriu mesmo antes do sistema entrar em operação. E qual foi a solução que eles viram? Preencher essa abertura com adesivo. O adesivo não tem resistência nenhuma à difusão do vapor. Ele tem que ser passado numa camada bem fina para promover o que é a coesão do material isolante. É muito fácil fazer as curvas ou outras singularidades nas próprias embalagens dos tubos da Armacel. Você tem
linhas de referência para fazer o corte, para fazer curvas, né? Nós temos um manual de instalação também que ensina a fazer curvas também a partir de mantas, quando as bitolas são maiores, e outros tipos de singularidades, válvulas, ou seja, tem que seguir esses procedimentos para que haja o quê? Haja uma homogeneidade na espessura do isolamento. E, se quiserem também, nós também podemos fornecer peças já pré-fabricadas para se adaptarem tanto aos diâmetros como às espessuras necessárias de cada projeto. E isso economiza tempo, é de fácil manuseio e aplicação e padroniza a instalação, né? Inclusive gera menos resíduos. Então, esses são alguns procedimentos corretos de aplicação em curva. Você pode deslizar o seu tubo isolante numa curva de raio longo, desde que a tubulação tenha um diâmetro menor que 40 milímetros, né, e a espessura não ultrapasse os 19 milímetros. Mas em curvas fechadas, raios de 90 graus, ou então em grandes tubulações, você tem que ou proceder o corte em gomas, né, fabricar as peças, ou a partir de mantas, enfim. Outro grande gargalo nas instalações são justamente os pontos de apoio e sustentação, né? Mais uma vez, aquelas enforca-gato ou essas cintas metálicas são usadas para promover a fixação. Aqui, além de estar errado, né? Porque está restringindo aqui, está diminuindo a espessura de isolamento, ainda as tubulações estão uma colada na outra, né? Dá para ver que está tudo condensado aqui, né? Outro erro também é usar os suportes convencionais, né? ou abraçadeiras, que são usadas para sustentar ou fixar tubulações que não necessitam de isolamento térmico. Tubulações com materiais flexíveis, se você usar esse tipo de fixação, vai promover o quê? Uma redução na espessura do isolamento, né? E uma condensação localizada. É comum também ver o pessoal usar tubos de PVC ou meia calhas, né, para promover aqui o suporte das tubulações. Mas o que adianta? O tubo não vai amassar, mas o meu material isolante é flexível e todo o peso da tubulação e mais o fluido aqui vai fazer o quê? Vai comprimir a espessura do meu isolamento nesse ponto e vai gerar o quê? Condensação localizada, como a gente pode ver aqui. A melhor solução para... André, Oi? Vai encerrando que já passou bem. Sério? Bom, gente, existem uma série de suportes, né, que são apoiados diretamente nas tubulações, como cambotas de madeira, de plástico, ou borracha rígida, ou até suportes diretamente de ferro, mas todos eles têm uma condutividade mais alta do que o material isolante. E com o tempo, né, a madeira absorve umidade, o plástico tem uma condutividade mais alta, o metal, então, nem se fala. Então, o que acontece? Isso tudo vai causando condensações ao longo do tempo, deteriorando o material e, principalmente, criando oxidação dos suportes e que vai gerar o quê? Vai gerar uma colônia de fungo. Isso aqui é um entrefor que a gente pode ver que está até pingando. Bom, gente, eu queria falar muita coisa, existem vários suportes nossos, né, ideais para esse tipo. Nós estamos trazendo agora um outro Insulgard, né, que combinado com o nosso Armafix permite que a tubulação fique livre, né, deslize e não haja nenhum comprometimento no movimento dela, com engates rápidos, né, de fixação. Você não precisa usar abraçadeiras ou parafusos, é um clipe, né, que prende tanto nos perfilados como nas cintas, né, pendurais. Tá? Então, essas são algumas fotos de alguma aplicação feita corretamente, né? Evidentemente, é preciso fazer uma proteção anti-UV, tanto do material de espuma elastomérica como de polietileno. Não adianta passar a fita não tem proteção contra UV, ela deteriora o material também. Então, e essas fitas também cobrem uma série de problemas, o cabo, são as juntas completamente abertas, né? Então, o ideal é que instalações externas ou usar o Polypex Plus UV ou inverter, ou usar a tinta Armafine, tá?
são exemplos de pintura, né? Vocês podem usar revestimentos metálicos, mas como uma alternativa mais vantajosa aos revestimentos metálicos, nós temos também o Armaflex Aluclad, que é mais leve, é flexível, não deforma, não deteriora com o tempo, não oxida, e é simples e fácil de aplicar com ferramentas muito simples. Você corta com estilete e você pode fabricar peças nos mesmos conformes do isolamento de peças de metal, tá? Então, é falsa a ideia que o isolamento é responsável por resolver o problema da condensação. Ambientes internos, como entreforro, chaves, subsolos, criam microclimas e condições de contorno desfavoráveis, todas essas que eu mostrei, geram aumento na umidade. O microclima não dá para prever, só quando a instalação entra em operação. Então, é necessário se fazer uma inspeção periódica, né? E o próprio PMOC está aí para obrigar a que isso ocorra. E o sistema só vai funcionar, o isolamento só vai poder combater eficazmente a condensação superficial se o ambiente tiver o controle, principalmente da umidade, e as condições de contorno forem favoráveis e as boas práticas de instalação e manutenção forem seguidas. Desculpe eu passar pelo tempo, desculpe obrigado, a André. corrida. Obrigado, André. Eu que agradeço. As perguntas ficam para o final.